nosso GE tá no ar, tá quase acabando, gente, tá quase acabando o ano, mas ainda tem GE e ainda tem muita coisa acontecendo pra nossa dupla Grenal, tá? Então fica com a gente que tem muita informação hoje no nosso Globo Esporte. Olha só, gente, a gente já começa te mostrando quem tá de saída e em 2026 não vai vestir a camisa nem de Inter e nem de Grêmio. No lado tricolor, a lista é grande, tá? A gente vai botar na tela para vocês conferirem, porque Alex Santana e Enzo têm contrato de empréstimo que acaba amanhã e aí eles não ficam. Kiki Oliveira, Adriel e João Lucas têm saídas encaminhadas por empréstimo. O atacante deve ir para o Bahia e o goleiro para Portugal e o lateral para o Remo. O Alisson está em negociação para ser vendido para o Aston Villa da Inglaterra por 10 milhões de euros. Agora a gente tem as do Internacional, tá? 3 vendas milionárias para esse fim de ano, rendendo em torno de 85 milhões de reais para o clube. Ricardo Matias, que vai para o Al-Ahly, da Arábia Saudita, Luiz Otávio para o Orlando City, dos Estados Unidos, e o terceiro nome, gente, o Vitão, que vai para o Flamengo. E aí, pra gente seguir falando de Vitão, ó quem aparece aqui na tela com a gente, Matheus Trindade, tá na nossa redação. Nosso plantão de ano novo já começou, por isso a redação tá um pouquinho mais vazia, né, Matheus? Mas os colorados querem saber, Vitão já se foi, já tá no Rio? Boa tarde. Cacau, boa tarde pra ti, pra todo mundo. Ó, a gente tá trabalhando mais que o pessoal de plantão do Natal, viu? Ano novo já bombando, mas é isso, né? Falar ainda em relação ao Vitão, chegou hoje pela manhã no Rio de Janeiro, foi recepcionado aí por alguns torcedores do Flamengo e deve ser anunciado em breve como novo reforço da equipe carioca. Essa transferência deve custar aí pro Flamengo cerca de 5 milhões de euros. Na cotação atual, dá 65 milhões de reais. Metade, uma parte disso, vai ser um valor à vista, cerca de 30 milhões de reais para o Internacional. A outra parte vai ser utilizada para quitar aquela dívida do Thiago Maia, referente quando o Inter comprou o jogador junto ao Flamengo. Vamos combinar, né, Cacau? É bastante dinheiro, uma transferência grande aí, a saída do Vitão, uma das principais referências da zaga do Internacional. Ô, Matheus, eu te dizer que um trocado desse aí já me servia um pouquinho, né, pra terminar o... Tá, mas aí falando de dívidas, dinheiro, o Grêmio quitou dívidas... Esse teve que tirar dos cofres, né, Cacau? Em relação ao Bright White, um enrolo que a gente estava acompanhando aí nas últimas semanas, né, o Grêmio pagou essa dívida de 7 milhões de reais ao todo, referente a luvas, quando da contratação ainda do jogador. Já tinha pagado cerca de 5 milhões de reais, né, e os outros 2 milhões a informação dos nossos colegas do ge.globo.rs, que foi quitado nessa segunda-feira, então tudo certo, né, a staff do jogador chegou a emitir ali um pedido desse pagamento, né? E aí poderia até, na pior das hipóteses, acontecer a rescisão de contrato com o jogador. Mas nada disso vai acontecer. O Bright White segue como jogador do Grêmio e dívidas quitadas. Bom, a gente tá falando muito das permanências e também de saídas, mas e as contratações, né? E os reforços para a temporada de 2026? Enquanto os anúncios não acontecem, a gente preparou aí para ajudar um pouco a dupla Grenal do que precisa contratar pro ano que vem. Confere aí na reportagem. 23 dias se passaram desde o último jogo da dupla Grenal. De lá pra cá, a gente fica assim, na espera, aguardando alguma novidade, algum reforço chegar. Até aqui, ficou só na especulação. Agora, TT pode ser uma possibilidade de retorno. E Bruno Gomes recebeu proposta para sair. E que história é essa aí do Savarino? Tá, mas antes que os anúncios aconteçam, para que posições Inter e Grêmio precisam contratar para 2026? Tenho uma ideia. O Inter precisa contratar jogadores para todas as posições. Os reforços de momentos mais urgentes, eles são pontuais. Bora lá ver então. Começando aqui, ó, pelo gol. No Inter, Rocher ainda aparece como a referência, mesmo que tenha ficado fora vários meses por diferentes lesões. Agora ele tem um período maior para ficar 100%. Confiando muito que Rocher vai se recuperar. Enquanto no Grêmio, o Thiago Volpi foi quem mais atuou, com 49 jogos ao todo. Mas a direção busca um outro atleta para a função. O Bento, ex-Atlético Paranaense, é um que está na mira. Próximo, ainda na defesa, com os zagueiros, também os laterais. O Inter teve algumas chegadas como Ramon e Alan Benítez e contou com a volta do mercado, recuperado de lesão.
mas deve perder o principal nome da zaga, Vitão. A zaga deve ser prioridade de contratações. Reforçar esse setor é fundamental. Nessa temporada, alguns nomes como Marlon, Wagner Leonardo, Balbuena e Marcos Rocha chegaram. E aí, como é que fica? Lateral direito, o Marcos Rocha veio como uma contratação de urgência na temporada de 2025. Não vai aguentar todas as partidas, como a gente viu mesmo quando chegou. Agora, vamos pra meiuca, né? Volantes, meias, e vem por aí. No Grêmio, camisa 10. Ele foi citado na coletiva de apresentação do Luiz Castro, que desviou um pouco do assunto. Posso dizer? Diga nada. Não digo nada. Não digo nada. Eu preciso de um camisa 10. Faz pelo menos 2 temporadas que o Grêmio sofre muito nessa posição. No Inter teve algumas contratações, como Ronaldo e Richard, mas manteve o Alan Patrick como destaque. Temporada com mais gols feitos na carreira. No meio-campo, no mínimo 2 volantes que fazem a transição rápida entre defesa e ataque. Que é onde chega a nossa última parte da lista? Vamos ao ataque. O Grêmio terminou com Carlos Vinícius sendo o principal personagem. Foram 12 gols desde a chegada em julho desse ano. Pelo menos mais um ponto aí para dar opções ao Luiz Castro, ele que gosta de velocidade. Se vier o TT, vai ser muito bem-vindo. Enquanto que pelo lado colorado, depois da saída do Valência, o Borré ficou com a responsabilidade maior. Mas foi Carboneiro o atleta decisivo. Agora, tem uma posição que eu sinto assim que o Inter precisa dar de presente ao torcedor, que é um centroavante que faça gols. Um centroavante artilheiro, o 9. Enquanto os reforços não chegam, o negócio não é esperar mesmo. Aguardar para que novas atualizações aconteçam, para que mexa com o 2026 da dupla Grenal.